No coração do livro do Apocalipse, no capítulo 11, nós somos apresentados a uma das cenas mais dramáticas e misteriosas de toda a Bíblia. Em meio a um mundo que se tornou abertamente hostil a Deus, em uma cidade de Jerusalém que está sendo pisada e profanada, duas figuras surgem, duas testemunhas vestidas de pano de saco, que profetizam com um poder sobrenatural por exatamente 1260 dias. E a pergunta que ecoa através dos séculos, e que se torna cada vez mais urgente em nossos dias, é: quem são elas? O que elas representam? E a pergunta que muitos fazem em segredo: será que elas já estão entre nós? A simples ideia de que figuras proféticas desta magnitude possam estar ocultas em nosso meio, aguardando o momento certo de se revelarem, toca em uma de nossas ansiedades mais profundas sobre o fim dos tempos, e alimenta o nosso desejo tão humano de decifrar os sinais, de entender o que está acontecendo nos bastidores da história. A promessa que eu lhe faço hoje não é a de lhe dar uma resposta dogmática e sensacionalista. Nós não vamos apontar para fulano ou cicrano e dizer que encontramos as duas testemunhas. Isso seria uma irresponsabilidade. Em vez disso, nós vamos mergulhar, com reverência e com profundidade, naquilo que o texto bíblico realmente nos diz sobre as características delas, sobre os seus poderes e, o que é mais importante, sobre a sua missão. E nós vamos descobrir que o propósito delas é, na verdade, um espelho que reflete a missão da própria Igreja nos últimos dias. Para guiar a nossa jornada, vamos usar uma analogia da vida de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus envia 70 de seus discípulos, de 2 em 2, às cidades onde ele mesmo estava prestes a ir. Eles foram, como ele mesmo disse, como cordeiros ao meio de lobos. E a missão deles era a de levar uma mensagem de arrependimento e de proclamar que é chegado a vós o reino de Deus. As duas testemunhas do Apocalipse são a manifestação final, mais intensa e mais poderosa deste mesmo padrão divino. Uma dupla de mensageiros, revestidos de um poder sobrenatural, que virão para preparar o caminho para a vinda final e gloriosa do nosso Rei. Se vamos entender a missão das duas testemunhas, precisamos primeiro investigar a sua identidade. E a nossa dor, a nossa confusão muitas vezes nasce da multiplicidade de teorias e de especulações que existem por aí. E essa confusão pode nos levar a uma paralisia, sem saber no que crer, ou pior ainda, a seguir ensinamentos que não têm um fundamento sólido na palavra de Deus. Mas o princípio bíblico, o próprio texto de Apocalipse, nos dá as pistas, o retrato falado profético para identificarmos não necessariamente os seus nomes, mas o seu ministério. O apóstolo João nos dá 3 características sobrenaturais muito específicas. Primeira, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Esta é uma imagem que nos lembra imediatamente do poder de Elias, que por 2 vezes invocou fogo do céu para consumir os soldados que vieram prendê-lo. A segunda pista, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Esta é a assinatura ministerial de Elias. Ele orou, e não choveu sobre Israel por 3 anos e meio, exatamente o mesmo período de tempo do ministério das duas testemunhas. E a terceira pista, elas têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E esta é uma descrição exata e inconfundível do ministério de Moisés, quando confrontou o faraó no Egito. E aqui, uma revelação contraintuitiva nos ajuda a entender a identidade delas de forma mais profunda. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que a identidade das duas testemunhas não seja necessariamente a reencarnação literal de Moisés e de Elias, mas sim o surgimento de 2 profetas que ministrarão no mesmo espírito e com o mesmo poder de Moisés e de Elias. E por que esses 2? Porque eles representam as 2 grandes colunas da revelação de Deus no Antigo Testamento. Moisés representa a lei, a palavra escrita de Deus, o fundamento da sua justiça e de seus mandamentos. E Elias representa os profetas, a voz do Espírito Santo em ação, o poder de Deus que confronta a idolatria e chama o povo ao arrependimento. A palavra nos convida, então,
há uma aplicação prática para a nossa própria vida. Em vez de ficarmos especulando sobre quem no futuro serão estas duas pessoas, o Espírito Santo nos leva a fazer a pergunta para o nosso coração: hoje, estou eu vivendo à luz da lei de Deus, dos seus padrões morais e de sua justiça? E estou eu vivendo à luz da mensagem dos profetas em um constante estado de arrependimento, de santidade e de sensibilidade à voz do Espírito? A mensagem que as duas testemunhas carregarão para o mundo no futuro é um chamado para a igreja hoje. Pense nesta poderosa metáfora. As duas testemunhas são como a equipe dos sonhos da profecia bíblica. É como se Deus, para a partida final da história, contra o time do anticristo, decidisse colocar em campo os seus dois jogadores mais emblemáticos e poderosos do Antigo Testamento. De um lado, ele escala Moisés, que representa a autoridade inabalável de sua palavra escrita. Do outro, ele escala Elias, que representa o poder sobrenatural de seu espírito em ação. E com a lei e o espírito unidos, o testemunho se torna completo e irrefutável. Se o ministério das duas testemunhas é uma fusão do poder da lei de Moisés e do espírito de Elias, a próxima pergunta que a nossa alma faz é: de onde virá a força para um ministério tão intenso e tão perseguido? E o nosso bloqueio, a nossa tendência, é focar apenas nos poderes espetaculares, no fogo que sai de suas bocas, nas pragas, no céu que se fecha. E nós nos esquecemos de perguntar o que realmente importa. Qual é a fonte que sustenta esse poder? É o próprio apóstolo João que nos dá o princípio bíblico para entendermos isso. Em Apocalipse, capítulo 11, ele as identifica com uma imagem simbólica e muito específica. Ele diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E esta não é uma imagem aleatória. É uma referência direta e profunda a uma das visões do profeta Zacarias, no capítulo 4 de seu livro. E aqui, ao olharmos para a visão de Zacarias, uma quebra de expectativa nos revela o verdadeiro segredo do poder das duas testemunhas. Na visão de Zacarias, ele vê um candelabro de ouro, que representa o testemunho do povo de Deus, e duas oliveiras, uma de cada lado, que continuamente derramam de si o azeite dourado que mantém o candelabro aceso. E quando o profeta pergunta o que aquilo significa, o anjo lhe dá a resposta que é o segredo de toda obra eficaz para Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O poder sobrenatural das duas testemunhas não será inerente a elas. Não virá de sua própria força ou santidade. Será o resultado de uma conexão constante, direta e ininterrupta com a fonte inesgotável do azeite do Espírito Santo de Deus. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre a vida cristã. A eficácia do ministério delas e do nosso não vem de nossa habilidade, de nossa eloquência ou de nossa força de vontade. Vem de nossa conexão com a fonte. O segredo não é o poder que elas demonstram, mas o azeite que elas continuamente recebem. E isso nos liberta da pressão de termos que ser fortes e nos convida a uma busca incessante por estarmos cheios do azeite do Espírito. Pense nesta poderosa analogia. As duas testemunhas são como duas lâmpadas incandescentes que brilham com uma luz tão intensa que ilumina toda a escuridão de uma cidade e incomoda a todos os que amam as trevas. E o que nos impressiona, à primeira vista, é o brilho da luz que elas emitem. Mas a verdadeira maravilha, o verdadeiro milagre, não está na lâmpada em si. Está no fato de que elas estão, a todo momento, conectadas a uma usina de energia infinita e invisível, que é o Espírito Santo de Deus. Sem essa conexão, a lâmpada mais poderosa do mundo é apenas um pedaço de vidro frio e inútil. Nós vimos a identidade e o poder das duas testemunhas. Mas existe um detalhe em sua descrição que, à primeira vista, parece contraditório e que fala a nossa dor, a nossa visão distorcida e mundana sobre o que é o verdadeiro poder espiritual. Nós tendemos a associar o poder com o triunfalismo, com o barulho, com a exibição, com uma postura que não tem espaço para a fraqueza, para o lamento ou para o quebrantamento. Mas o princípio bíblico que o texto de Apocalipse nos dá sobre as duas testemunhas quebra essa nossa lógica. No versículo 3 do capítulo 11,
O Senhor diz que elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E o pano de saco, em toda a Bíblia, é o símbolo universal do luto, do arrependimento, do quebrantamento e da dor de um coração que se lamenta diante de Deus, seja pelo seu próprio pecado ou pelo pecado de sua nação. As duas pessoas mais poderosas da terra, naquele momento se apresentarão ao mundo com as roupas da mais profunda humildade e do mais profundo lamento. E aqui, uma revelação contra-intuitiva nos mostra a verdadeira fonte da autoridade espiritual. O poder sobrenatural das duas testemunhas não flui apesar de sua postura de lamento. Ele flui por causa dela. Elas não são super-heróis de uma história em quadrinhos que se alegram em seu próprio poder de destruir seus inimigos. Elas são mensageiras com o coração partido. Elas sentem a dor que Deus sente pela rebelião do mundo. Elas choram pelo que Deus chora. E é exatamente por isso que Deus pode confiar a elas um poder tão imenso. O poder delas nasce de sua profunda e íntima identificação com o coração sofredor de Deus. A aplicação prática desta verdade para a nossa própria vida é profunda e transformadora. Ela nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual, o poder que de fato move os céus, não vem da nossa arrogância, da nossa autoconfiança ou de uma imagem de perfeição. Ele vem do nosso quebrantamento. Como o salmista diz, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração que se quebranta e que chora pelas mesmas coisas que fazem Deus chorar, é um coração que Deus pode encher com o seu poder de uma forma segura. Pense nesta poderosa metáfora da chuva. Para que a chuva, que é o poder de Deus, possa cair sobre a terra seca, as nuvens, que são os nossos corações, precisam primeiro estar cheias. E o pano de saco, o lamento pelo pecado do mundo, a identificação com a dor de Deus, é o processo espiritual que enche as nuvens. Um coração seco, arrogante e que não se importa com o que entristece a Deus, é uma nuvem vazia. E de uma nuvem vazia, não pode cair chuva alguma. O poder das duas testemunhas virá de um coração que está cheio da dor e do amor de Deus. Depois de um ministério de poder e de confronto, a história das duas testemunhas chega ao seu momento mais escuro. E este momento fala ao nosso bloqueio espiritual, ao nosso medo e ao nosso desânimo quando parece que o mal, finalmente, venceu de forma definitiva. Quando a voz da verdade de Deus parece ter sido completamente silenciada no mundo. O princípio bíblico, narrado em Apocalipse, capítulo 11, descreve esta cena com detalhes sombrios. O texto diz que quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, uma clara referência a Jerusalém. E então vem a cena da festa do mundo. O texto diz que os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e festejarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. É a celebração global sobre a morte do testemunho de Deus. Mas aqui, uma quebra de expectativa, uma verdade que nasce da própria história da salvação, ilumina a nossa escuridão. A morte das duas testemunhas não é, de forma alguma, a sua derrota final. É, na verdade, um espelho perfeito da morte de seu próprio mestre, Jesus Cristo. Ele também, depois de seu testemunho, foi morto na mesma cidade de Jerusalém, e a sua morte também foi celebrada por seus inimigos, como sendo a vitória final e definitiva sobre ele. O que eles não sabiam é que a aparente vitória do mal era, na verdade, o prelúdio necessário, o palco que estava sendo montado para a maior e mais gloriosa demonstração do poder de Deus que o universo já viu. A fé nos convida, então, a uma profunda mudança de percepção sobre a aparente vitória do mal. Quando o mundo celebra o silenciamento da voz da verdade, quando parece que a escuridão venceu, nós não somos chamados ao desespero. Somos convidados a olhar para o relógio profético de Deus, com a certeza de que a hora mais escura da noite é aquela que precede o amanhecer. O momento de maior arrogância e de maior triunfo do inimigo é, muitas vezes, o sinal mais claro de que a hora da intervenção soberana de Deus está mais próxima do que nunca.
Pense nesta poderosa analogia. A morte das duas testemunhas e a celebração do mundo é como a Sexta-feira Santa do período da Grande Tribulação. É o momento mais escuro, o momento em que a esperança parece ter morrido e sido sepultada, o momento em que os inimigos de Deus celebram a sua vitória. Mas nós, que conhecemos o resto da história, nós que já lemos o Evangelho, sabemos de algo que eles não sabem. Nós sabemos que o domingo da ressurreição está a apenas 3 dias e meio de distância, e que a aparente vitória deles será transformada em uma derrota eterna e humilhante. Se a morte das duas testemunhas é a Sexta-feira Santa da tribulação, a sua ressurreição é o domingo de Páscoa mais espetacular que o mundo já viu. E esta cena fala a nossa dor, a nossa dificuldade de, por vezes, mantermos viva em nosso coração a esperança da ressurreição, quando estamos tão cercados pela realidade da morte, da perda e da decadência. O princípio bíblico deste ponto de virada é um dos mais dramáticos de todo o livro do Apocalipse. João nos conta no capítulo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Imagine a cena. O mundo inteiro, que por 3 dias e meio celebrou a morte do testemunho de Deus, agora assiste, ao vivo e em cores, a estes mesmos corpos se levantando. Mas a demonstração de poder não para por aí. O texto continua. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E aqui a quebra de expectativa é a vindicação pública e global de Deus. Este evento é o ponto de virada de toda a história. É o momento em que Deus declara ao mundo, de forma inegável, que ele tem a última palavra sobre a vida e a morte. É um eco poderoso da ressurreição e da ascensão de seu próprio Filho, Jesus, provando para toda a criação que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos ainda está operando em seus servos fiéis. A festa do mundo se transforma em pânico. A aparente vitória do mal se revela como uma humilhação cósmica. A aplicação prática desta verdade para a nossa vida é a âncora da nossa esperança. A nossa esperança como crentes em Jesus não está em evitarmos a morte física, mas na certeza absoluta da nossa própria ressurreição. A história das duas testemunhas nos lembra que para o Filho de Deus, nem mesmo a morte mais pública e mais humilhante é o fim. Pelo contrário, ela é apenas a porta de entrada para uma vindicação e para uma glória ainda maiores, à vista de todos os nossos inimigos. Pense nesta poderosa metáfora do xadrez. A morte das duas testemunhas é o momento em que o mundo, liderado pela besta, com um sorriso de arrogância, move sua peça e grita: cheque! Ele acredita que finalmente encurralou o rei, que a partida está ganha. Mas a ressurreição, o sopro de vida que vem de Deus, é o movimento inesperado e genial do grande mestre, que vira o tabuleiro e revela que, o tempo todo, era o mundo que estava em uma posição de cheque-mate, e que a partida, na verdade, já havia terminado. Se a ressurreição das duas testemunhas é o ponto de virada, a 7ª trombeta é a consumação. E aqui, nós confrontamos o nosso bloqueio de, muitas vezes, vermos os eventos proféticos como acontecimentos isolados, aleatórios, sem entendermos a sua perfeita e divina conexão de causa e efeito. Mas o princípio bíblico, na narrativa de João, nos mostra uma sequência de eventos imediata e poderosa. O texto nos diz que imediatamente após a ascensão das duas testemunhas à vista de seus inimigos, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E logo em seguida, o texto anuncia: é passado o segundo aí, eis que o terceiro aí cedo virá. E no versículo 15, a 7ª trombeta finalmente soa no céu. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra o quão crucial é o ministério destas duas testemunhas no plano de Deus. A sua ressurreição e a sua ascensão não são apenas uma vingança ou uma vindicação pessoal. Elas são o gatilho, o sinal divino que autoriza o início da consumação final. E o anúncio que se segue ao toque da 7ª trombeta é a declaração de vitória que todo o céu esperava ouvir. A declaração que o mundo tanto temia. Grandes vozes no céu começam a proclamar:
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Essa sequência nos convida a uma profunda mudança de percepção. O ministério das duas testemunhas, com seu poder, seu lamento, sua morte e sua ressurreição, não é um evento paralelo ou secundário na história da tribulação. Ele é o ato final de testemunho e de misericórdia de Deus para com o mundo, que prepara o palco para a tomada de poder oficial de Cristo sobre a terra. O seu ministério é o último chamado ao arrependimento antes que o rei retorne para reinar. Pense nesta poderosa analogia da inauguração. A ressurreição e a ascensão das duas testemunhas, à vista de todo o mundo, são como o corte da fita em uma grande cerimônia inaugural. É o ato simbólico, o momento oficial, que declara para todo o universo que o antigo regime, o regime do homem e do inimigo, chegou ao seu fim, e que o novo reino, o reino de paz e de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, está naquele exato momento sendo oficialmente inaugurado. A ascensão delas é o início da coroação dele. Depois de toda esta jornada, nós voltamos à pergunta inicial do nosso vídeo. As duas testemunhas já estão entre nós? E essa pergunta, muitas vezes, nasce de uma dor, da sensação de impotência e de irrelevância que nós, como igreja, por vezes sentimos em um mundo que parece cada vez mais hostil e indiferente à nossa mensagem. O princípio bíblico que nos guia aqui é o do duplo testemunho. É um padrão divino. Jesus, ao enviar os seus discípulos para pregar, os enviou de 2 em 2, e a lei judaica estabelecida por Deus exigia o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que um fato fosse confirmado como verdadeiro. Deus ama o princípio de um testemunho que é confirmado e fortalecido pela comunhão. E aqui, uma quebra de expectativa nos tira do campo da especulação e nos coloca no campo da nossa missão. Quer as duas testemunhas do Apocalipse sejam 2 indivíduos literais que surgirão no futuro, o que é muito provável, quer não, o espírito e a função delas são um modelo, um chamado para a Igreja de Cristo que vive nos últimos dias. A Igreja como um todo é chamada por Deus para ser a sua testemunha profética no mundo. Nós somos chamados a operar no poder da lei, que é a verdade imutável da palavra de Deus, e no poder dos profetas, que é a manifestação do Espírito Santo. Somos chamados a nos vestir de pano de saco, ou seja, a ter um coração quebrantado e que chora pelo pecado do mundo. E somos chamados a apontar incessantemente para a vinda do nosso Rei. A aplicação prática dessa verdade nos chama a uma poderosa mudança de foco. Em vez de ficarmos ansiosamente procurando no horizonte pelas duas testemunhas, somos convidados pelo Espírito Santo a começar a ser uma testemunha, aqui e agora. A fé nos convida a encontrar um irmão ou uma irmã em Cristo, um parceiro de oração e de missão, para que juntos possamos ser um duplo testemunho em nosso local de trabalho, em nossa família, em nossa comunidade. Pense nesta poderosa metáfora. Se a igreja é o corpo de Cristo na terra, talvez as duas testemunhas possam ser vistas como os olhos e a boca deste corpo durante o período final da tribulação. Olhos que verão a realidade com uma clareza espiritual profética, e uma boca que falará a verdade de Deus com uma autoridade divina e incontestável, em nome de todo o corpo. Mas enquanto este momento não chega, cada um de nós é chamado a ser uma célula viva e atuante deste mesmo corpo, a ser as mãos que servem, os pés que vão e a voz que, mesmo em um sussurro, compartilha o amor de Jesus com um mundo que precisa desesperadamente ouvi-lo. Ao longo de nossa jornada, nós corremos um risco sutil. O bloqueio de ficarmos tão fascinados com os servos, com os profetas, com os anjos, com as duas testemunhas, que nós por um instante perdemos de vista o Mestre. Nós corremos o risco de admirar tanto os mensageiros que nos esquecemos daquele que enviou a mensagem. Mas o princípio bíblico, a própria estrutura do livro do Apocalipse, nos protege deste erro. No primeiro capítulo do livro, antes de qualquer anjo, de qualquer trombeta ou de qualquer testemunha ser mencionada, o apóstolo João descreve o próprio Jesus com um título específico. Ele o chama de a testemunha fiel. Jesus é o arquétipo original. Ele é o modelo perfeito de tudo o que as duas testemunhas do capítulo 11 representam. E aqui,
Uma quebra de expectativa final nos mostra o verdadeiro propósito da história delas. A jornada das duas testemunhas é, na verdade, um microcosmo, uma reencenação dramática da própria história de Cristo. Pense nisso. Elas vêm em nome de Deus, com poder. Elas são rejeitadas e mortas pelo mundo na mesma cidade de Jerusalém. Elas ressuscitam dos mortos após um curto período de tempo. Elas sobem ao céu à vista de seus inimigos. E a sua ascensão é o gatilho que desencadeia o juízo final sobre o mundo e a inauguração do reino. A vida delas é um sermão vivo sobre o Evangelho. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção. O propósito final de Deus ao nos contar a história das duas testemunhas não é nos fazer admirá-las, é nos fazer adorar aquele a quem elas espelham de forma tão perfeita. A história delas é uma seta, um dedo apontando para a história maior, para a história central de todo o universo, que é a história do Cordeiro de Deus. Pense nesta poderosa analogia do retrato. As duas testemunhas são como um retrato incrivelmente detalhado, realista e poderoso, pintado por um grande mestre. Nós podemos, e devemos, admirar a habilidade do artista. Podemos nos maravilhar com a beleza da pintura, com as cores, com as sombras, com a emoção que ela transmite. Mas a glória final, a honra, a adoração, não pertencem ao quadro, pertencem à pessoa que está sendo retratada. E as duas testemunhas são o retrato final e dramático do testemunho fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ao final de nossa jornada pelo mistério das duas testemunhas, o quadro completo se revela diante de nós. Nós vimos o seu perfil, um reflexo do poder da lei e dos profetas. Vimos a fonte de seu poder, uma conexão ininterrupta com o azeite do Espírito Santo. Vimos o seu coração, vestido de luto e de quebrantamento pelo mundo. E vimos o seu destino, que espelha perfeitamente a morte, a ressurreição e a vindicação de seu Mestre, Jesus Cristo. E vimos que o propósito de sua história é servir de modelo para a Igreja. A verdade poderosa que se revela para nós então é esta: enquanto nós, com fé, esperamos a manifestação literal e futura das duas testemunhas, o chamado para sermos uma testemunha fiel, em dupla, com poder e com um coração quebrantado, já está sobre nós, aqui e agora. O espírito das duas testemunhas não é apenas para o futuro, é o chamado para a Igreja que vive no fim dos tempos. O convite final, portanto, que esta profecia nos faz, é para uma mudança radical de postura. É um convite para deixarmos de ser meros observadores de profecias, espectadores passivos que aguardam ansiosamente que os eventos do Apocalipse se desenrolem em uma tela de noticiário, e para nos tornarmos participantes da profecia, para entendermos que nós mesmos fomos chamados para viver como testemunhas fiéis, como sinais vivos, em nossa geração, que apontam para a realidade do reino e para a volta do nosso Rei. E para que este chamado se torne uma realidade em sua vida, vamos encerrar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama sobre nós, a tua Igreja, o espírito das duas testemunhas. Desperta-nos da nossa apatia, tira de nós as vestes da indiferença e nos veste com o pano de saco de um coração que chora pelo mundo perdido. Dá a cada um de nós um parceiro de oração, um irmão em Cristo, para que possamos ser um duplo testemunho em nosso tempo, e enche-nos, ó Deus, com o azeite do teu Espírito, para que a nossa vida, a partir de hoje, se torne um testemunho vivo, poderoso e irrefutável, que aponte, sem nenhuma dúvida, para a vinda iminente e gloriosa do nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. Amém.